Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? É um privilégio retornarmos aqui aos estúdios da TV Jaguari para o programa Conexão com Jesus. Hoje é um dia chuvoso, está um pouco frio, mas Deus nos dá o privilégio de juntos podermos buscar a Deus e estudarmos um pouco do Sagrado e Santo Livro. Eu sou o pastor Ivan Stina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. Na técnica está o Júnior, o Fegadoli, que bondosamente nos ajuda para que este programa chegue até você. Hoje temos conosco a minha esposa, minha querida Cássia, está nos assistindo aqui no estúdio. É um prazer ter você, viu meu bem? É a primeira vez que ela vem aqui ver o programa e para nós é um privilégio. Ela vai ver se eu faço direitinho mesmo. Como temos feito, sempre temos estudado a Palavra de Deus. E com a graça de Deus, mais uma vez, vamos estudar o Santo Livro. E hoje nós vamos estudar sobre o plano da salvação. Portanto, vamos fechar os olhos e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui e humildemente pedimos a Tua bênção ao estudarmos o livro sagrado. Que o Deus Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, meu prezado irmão, esta é a história mais linda que poderia ser contada. A história de um Deus que se tornou homem para dar a vida por mim e por você. Um dia, neste mundo lindo que Deus criou, o pecado entrou. E os nossos primeiros pais deram as costas para Deus. Agora, houve necessidade da intervenção divina. E a intervenção divina deu-se na pessoa maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao vir a esta terra,
ao dar a vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Como ficaram as coisas quando o pecado entrou aqui? Vamos à Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 12 e Romanos capítulo 6, verso de número 23. Como temos feito sempre aqui em nossos programas, sempre estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, e hoje vamos a ela também. E o texto bíblico diz assim, em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meu amigo querido, nem você nem eu somos culpados pelo pecado que Adão cometeu, mas todos nós somos culpados pelo nosso pecado. E olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas não é essa primeira morte que todos nós estamos sujeitos a ela. O salário do pecado é a morte eterna. Para que eu e você não tivéssemos que enfrentar a morte eterna, Jesus a enfrentou e a venceu por nós. Todas as coisas que acontecem ou as decisões que nós tomamos, lá na frente nós colhemos as coisas que nós fazemos. E o texto bíblico diz que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E o pecado é uma semeadura a cada dia, meu prezado amigo. E aqueles que se contentam e se conformam com o pecado e se distanciam de Deus, escolhendo servir o inimigo de Deus, um dia eles serão destruídos e eles passarão pela morte eterna. Mas Jesus morreu para que eu e você não tivéssemos que sofrer esta morte. Olhe você o salmista, como diz no Salmo 51, verso 5. Que coisa tremenda! Davi, ao tratar deste tema, Davi diz assim, logicamente inspirado pelo Deus Espírito Santo. Salmo 51, verso 5. A maior parte dos salmos são de Davi, todos eles, logicamente, foram inspirados pelo Deus Espírito Santo. E aqui o texto bíblico diz assim, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Se você tomar esse texto de maneira isolada, talvez a mente pode até trabalhar de certa forma, nossa, mas como é que era a mãe de Davi? Como é que ele nasceu em pecado e iniquidade? A mãe de Davi era como todas as mulheres, e Davi era como todos os homens. Davi nasceu em pecado, nasceu em iniquidade, e todos nós, quando nascemos, meu prezado amigo, nós não herdamos o pecado de Adão e não pagamos pelo pecado de Adão. Nós herdamos uma natureza de aproximadamente 6.000 anos de pecado. Adão saíra das mãos de Deus perfeito. Adão era grande, perfeito, simétrico. Nós nascemos, hoje nós temos uma altura mediana, e nós herdamos a natureza pecaminosa. E o pecado está por aí, porque o ser humano resolveu pecar. E quando Davi disse isto, é a realidade de todos nós. O único ser diferente que pisou neste planeta foi o Filho de Deus. O Filho de Deus nasceu sem pecado. O Filho de Deus, agora, Deus escolheu uma mulher especial, Maria, e a virtude do Deus Espírito Santo esteve sobre ela e um ente santo foi gerado no ventre dela. Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Quero convidá-lo, amigo, a ir a um outro texto esclarecedor da Palavra de Deus. Está em Gênesis, capítulo 3, versos 8 a 10. Lá no início, quando os nossos primeiros pais ouvem a voz de Deus depois de pecarem, depois de escolherem duvidar daquilo que Deus falou e crerem no que Satanás falou. E o texto bíblico diz, no verso 8, que agora eles escutaram a voz do Senhor.
O Senhor Deus agora desceu para falar com eles, e agora Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, o texto bíblico diz que eles se escondem da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim do Éden. E Deus chama o homem, e Deus diz assim: onde você está, Adão? E Adão respondeu assim: eu ouvi a tua voz no jardim, eu vi que eu estava sem roupa, eu tive medo e me escondi. A primeira vez na história do planeta Terra em que o casal perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, agora se esconderam de Deus. Que coisa triste, que coisa trágica. O que o pecado faz? O pecado traz o medo, traz a separação, traz a necessidade de se esconder. Adão e Eva entenderam que haviam transgredido uma ordem clara de Deus. E é interessante que esse Deus maravilhoso, antes de pronunciar as dificuldades que viriam com o pecado, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus promete que o Filho de Deus viria, o descendente da mulher, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Prezado amigo, vamos voltar à Bíblia. Vamos agora ao livro de Romanos, capítulo 7, versos 15 a 19. Vamos ver algumas outras características da natureza pecaminosa. Portanto, abra a tua Bíblia em Romanos 7, versos 15 a 19. E o texto bíblico diz assim, para mim e para você. Olha que coisa tremenda. Porque nem eu mesmo compreendo. Olha, é Paulo falando, inspirado pelo Deus Espírito Santo. Nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem não está em mim. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O texto bíblico é muito claro ao dizer assim, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nenhum de nós conhece o nosso próprio coração, meu prezado amigo. Só Deus sonda as mentes e os corações. Só Deus sabe o que vai em cada ser. Então, a partir de hoje, tome uma decisão na tua vida. Não critique as pessoas, não. Talvez você não tenha nem noção das dificuldades que um conhecido seu ou um familiar está passando. E às vezes nós somos prontos em criticar as pessoas. E nós não sabemos o que está na mente e no coração desta pessoa que às vezes está sofrendo por um ou outro problema. O nosso coração é enganoso. O bem que a gente quer, a gente não consegue fazer. E o mal, às vezes, nós conseguimos fazer. O mal no sentido daquilo que desagrada ao nosso grande e maravilhoso Deus. Mas nada pega Deus de surpresa. Olha que plano extraordinário. Deus havia descrito lá no Jardim do Éden que o filho da mulher, o descendente da mulher, viria esmagar a cabeça da serpente. Em João, no capítulo 3, o verso 16, descreve uma mensagem extraordinariamente linda para mim e para você. E olha que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns teólogos, estudantes da Bíblia, dentre os quais eu também penso assim, este é o verso áureo da Bíblia. É o verso mais lindo do livro sagrado. O amor de Deus se revelou de uma maneira extraordinária, a ponto de Deus dar o seu único filho para dar a vida por mim e por você. Para dar a vida por uma raça caída. O ser humano é uma raça estranha, é uma raça que às vezes não é grata a Deus,
e basta acontecer qualquer coisa, se revoltam contra Deus e pior, reclamam de Deus. E quando Deus dá bênção sem medidas, o ser humano diz assim, fui eu que consegui isso aqui, eu que consegui aquilo, eu fiz isso aqui com os meus méritos, com o meu conhecimento. Que engano, ledo engano, prezado amigo, prezado irmão. Tudo o que nós fazemos de bom vem de Deus. E Deus nos dá capacidades para realizarmos as coisas boas. Mas, infelizmente, alguns usam a inteligência que Deus deu para fazerem coisas erradas. Agora a Bíblia descreve o que Cristo enfrentou para dar a vida por mim e por você. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 53. Esse é um capítulo lindo. Esse é um capítulo que fala do sofrimento do Filho de Deus. E se você quiser ler, você pode lê-lo inteirinho. Vai fazer muito bem você ler este capítulo extraordinário. Este capítulo faz parte de uma seção, um pedaço do livro de Isaías, chamado O Servo do Senhor. E se você for lá ao capítulo 42, você verá que começa ali, esse pedaço do livro. O subtítulo ali do 42 é O Servo do Senhor. E aqui está descrevendo o servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para servir e dar a vida por nós. O que é que ele faria? E o texto bíblico diz, nos versos de número 5 e 6, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus foi traspassado pela minha e pela tua transgressão, meu prezado amigo. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre o Filho de Deus. E pelas pisaduras do Filho de Deus é que nós fomos sarados. E há uma descrição assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Filho de Deus não reclamou nem um pouquinho de dar a vida por mim e por você. O Filho de Deus pôde olhar pela fé naqueles milhões de salvos que estaremos na Canaã celestial, gozando as delícias da vida eterna por aceitarmos o sacrifício do Deus Filho em nosso lugar. Nós chegaremos ao céu, se confiarmos a nossa vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o único caminho que conduz para o céu chama-se Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus quem disse isso. Com o decorrer dos anos inventaram portinhas no céu. Nomes aqui, nomes ali. Mentira. Ensinos diabólicos que não têm o seu nascedouro em Deus. O único caminho que conduz para o céu chama-se Jesus Cristo, meu prezado amigo. Aqueles que viveram antes de Jesus, viveram pela fé no Jesus Cristo, o Salvador que viria. Os que viveram na época de Jesus também, no Salvador que estava entre eles. E nós que viemos depois de Jesus, vivemos pela fé e certeza no Salvador que já veio e morreu em nosso lugar. No Salvador que a tumba fria não pôde segurar. O Filho de Deus ressuscitou da sepultura com o poder que havia nele. O Filho de Deus ressuscita e Ele é o único que pode dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu amigo querido, confie a tua vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é quem pode nos dar a salvação. Quero convidá-lo a ler um outro texto extraordinário. Está no Evangelho de São João, capítulo 8, verso de número 32. Olha a importância de conhecermos as coisas de Deus. São palavras de Jesus aqui. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Prezado amigo, Jesus Cristo é a verdade. O livro de Deus, a Santa Bíblia, também é a verdade. Quando nós conhecemos as coisas de Deus, nós não somos enredados com as redes do mal. E é interessante que o tempo passa rapidamente. Hoje nós já estamos no dia 5 de junho de 2012. Parece que foi ontem. Começávamos aqui no mês de abril de 2010 o programa Conexão com Jesus. Já se passaram mais de 2 anos. O tempo passa velozmente e nós não damos conta de que as coisas estão acontecendo. Em breve o Filho de Deus vai voltar. E somente aqueles que foram libertos por Ele é que poderemos gozar as delícias da vida eterna. Não quer você se preparar para estar com Jesus? A salvação está à nossa disposição. Na primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 11 e 12, traz-nos uma mensagem elucidadora, que diz assim, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Anos atrás, quando eu fui pastor na cidade de Limeira, um bom irmão da igreja me contou de uma visita que ele recebeu. E alguém bateu a sua porta para falar contra a pessoa maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele bondoso irmão disse assim, olha, você pode falar qualquer coisa, mas não fala nada contra o meu Salvador, não. Não fala nada do meu Jesus. Meu Jesus morreu por mim. Meu Jesus morreu por você. E aquele bondoso irmão defendeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma forma muito clara. E alguns saem por aí ensinando coisas que não estão na Bíblia. Não fala nada contra o meu Jesus, foi o que ele disse. O que é Jesus na tua vida? Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Se você não tem o Filho de Deus, você não tem nada. Alguns estão ligados em coisas tão pequenas deste mundo. E quando Jesus voltar, estas coisas pequenas vão tirá-los de uma herança muito maior. Que esse Jesus maravilhoso, que morreu em nosso lugar, nosso desejo, meu querido amigo, minha querida amiga, é que esse Jesus maravilhoso encontre morada no teu coração. E pela graça de Deus, você sinta prazer em viver segundo a vontade de Deus, em guardar os mandamentos de Deus, ser obediente aos ensinos que Deus ensina. Vai dar certo. Porque tanto quanto o tempo passa, as pessoas, muitas delas vão se distanciando de Deus, e alguns chegam ao fim da sua vida sem decidirem-se ao lado de Deus. Que Deus nos ajude. Que nesta noite, fria e chuvosa, possamos abrir o nosso coração e permitir que Jesus faça morada ali. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Santa Palavra. Humildemente pedimos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os Teus santos e bons anjos também. Que o Deus Filho, Jesus Cristo, possa encontrar morada em nosso coração, ó Deus. E que a nossa vida seja segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.